Salve galera do Cifra Oculta, tenho a honra de estar aqui com o Glauber Braga, satisfação aceitar esse convite. Glauber que é um cara que lava a alma de muitos brasileiros fazendo enfrentamento a ladrões e a gangsters do Brasil, como Sérgio Moro e o Eduardo Cunha, que estavam ontem mesmo lutando contra a privatização do saneamento, questão da água, e também fez muito enfrentamento ao pacote criminoso do Sérgio Moro. Hoje a ideia é a gente trazer aqui um debate que está pegando fogo nos Estados Unidos, e o Glauber teve a sensibilidade de trazer esse debate para o Brasil, que está sofrendo um problema muito grave de desemprego. Eu já peço para as pessoas procurarem na internet, porque quando a gente vai falar de garantia de emprego, as pessoas podem achar que isso é uma questão muito radical. Mas eu peço então para vocês pesquisarem no Google ou no YouTube Job Guarantee. Vocês vão ver que tem muito material sobre isso, principalmente em língua inglesa, infelizmente. Mas enfim, o Glauber está com esse projeto que é a criação de um fundo municipal de garantia de emprego. Queria então que você fizesse uma apresentação sobre esse projeto. Primeiro agradecer aqui por essa oportunidade da gente estar fazendo esse bate-papo. Essa proposta que é mudar uma lógica que já está muito enraizada, que atravessa a vida das pessoas, que é o emprego como um favor do mercado. A gente quer estabelecer a lógica de que o emprego é um direito. É um direito para a sobrevivência, para que a pessoa possa ter comida na mesa, para que a pessoa possa viver com dignidade. E aí eu fui influenciado pelos economistas da liderança do PSOL, da Videcache, a Carol, a Camila, que apresentaram a ideia de que a gente pudesse fazer com que um projeto fosse apresentado exatamente para atender a essa alteração de uma lógica que estrutura sempre o desemprego como algo natural, ou seja, voluntário, e que quer colocar nas costas do cidadão a responsabilidade pelo desemprego que ele venha a estar vivenciando no seu cotidiano, o que é uma violência absurda, né? Então essa foi a ideia, né, da apresentação dessa proposta. Todo brasileiro tem direito a um emprego, e quem tem que promover esse direito é o Estado. A nossa proposta é o Estado como empregador de última instância. Pois é, esse tipo de funcionalidade é mais urgente ainda em períodos de crise, como a gente está vivenciando há vários anos. Porque é um momento em que o próprio mercado, como esse agregado dos investidores privados, eles investem menos, porque tem menos demanda. Então é nesse período mesmo, até se a gente for pensar no marco teórico keynesiano, é que o Estado tem que intervir de forma anticíclica para garantir emprego. Você vai estar tendo famílias com mais dinheiro, e isso aí tem um efeito multiplicador no sentido de que você vai ter as famílias comprando mais, vai ter mais renda circulando. Isso vai ser bom até para o próprio setor privado, no sentido que também vai estimular a demanda dentro do país. Mas eu queria que a gente falasse um pouco sobre, já começou a falar, que é esse custo do desemprego na vida das pessoas. Eu acho que todo mundo no Brasil, nas grandes cidades, vê muito a questão da proliferação dos empregados autônomos, que são esses trabalhadores de aplicativos, Uber, esses Rappi e etc., entregadores, e também muitos camelôs, muitos informais. A gente está com, se não me engano, 13 milhões de desempregados, são mais uns 13 ou 15 milhões de pessoas que trabalham parcialmente, mas não trabalham tanto quanto gostariam. Isso também é força de trabalho que a gente está totalmente desperdiçando. A gente podia estar alocando em vários setores da economia que são carentes. E a gente também, enfim, desperdiça essas próprias pessoas, a gente desperdiça a contribuição para a Previdência. Então a gente está tendo todo esse debate sobre Previdência, que a população vai envelhecer e vai ter poucas pessoas contribuindo daqui a algumas décadas. Mas hoje a gente desperdiça muita gente que poderia estar contribuindo, né? Claro. É isso. Ou seja, e tem algumas dimensões que, para mim, são inatingíveis. Eu, por exemplo, não posso
ter a dimensão do que é passar fome, e eu não posso fazer isso a partir de uma elaboração teórica. Só quem passa por essa circunstância, por essa realidade brutal, sabe o que isso representa para a sua vida, né? Então, quando você está falando de um projeto de garantia de emprego, você está falando em garantir direitos para uma massa de brasileiros, vejam só, que não estão tendo a possibilidade de ter o próximo almoço, o próximo jantar garantido. Se a gente pegar aí os últimos dados, praticamente metade da população brasileira vivendo com menos de um salário mínimo, né? Metade de um salário mínimo. Ou seja, isso é algo que não pode ser por nós naturalizado, né? Se você pega nos grandes centros urbanos o que está acontecendo na dinâmica da ampliação das pessoas vivendo em situação de rua, a realidade do Rio de Janeiro, que é o meu estado de origem, é muito evidente, né? Ou seja, amplia-se o desemprego, destrói-se a indústria nacional com operações como, por exemplo, a Lava Jato, né? O que aconteceu com o setor naval do estado do Rio de Janeiro, estaleiros fechando, amplia-se o número de pessoas que estão vivendo nas ruas, amplia-se a fome e, evidentemente, índices de violência são ampliados a partir dessa realidade brutal. Então, o que a gente está propondo? Olha, o Estado brasileiro tem que dar uma garantia real de dignidade, de emprego, de vida para essas pessoas, para todos aqueles, para os 13 milhões que hoje se encontram desempregados. É claro que uma parcela significativa da chamada direita liberal ou dos ultraliberais vão fazer galhofa, vão dizer que essa proposta é inviável, né? Boa parte da turma do MBL, por exemplo, começou a dizer tem que receber o Prêmio Nobel de Economia, porque vai resolver todos os problemas. Evidentemente eles vão fazer isso porque eles têm uma lógica de ter ampliação do desemprego como uma força, entre aspas, disciplinadora, que vai ampliar a lucratividade daqueles que eles estão aqui para representar. Mas a gente quer fazer esse debate na praça pública, na academia, nos espaços institucionais, dialogar com boa parte dos brasileiros que despertam para uma nova realidade. Ou seja, a gente não tem que aceitar passivamente uma lógica que foi estabelecida como fato e que não pode ser modificada, né? Uma parte dos economistas liberais, né, nem escondem mais o estímulo que eles fazem à ampliação do desemprego para a implementação de um projeto ultraliberal. Teve uma entrevista que o Gustavo Franco, né, que foi presidente do Banco Central no período do governo Fernando Henrique, né, ligado ao Instituto Milênio, deu, onde ele não esconde. Ele dizia, se não me engano, não sei se foi para a Folha de São Paulo ou para o Estado de São Paulo, onde ele dizia, temos que aproveitar o momento de crise para colocar em prática o conjunto das nossas propostas. E as propostas deles, que ele inclusive citava na entrevista que deu, eram rodadas de privatizações, reformas que são verdadeiros desmontes. A gente precisa combater essa lógica, não só reagindo a ela, mas apresentando aquelas que a gente considera que podem ser propostas também urgentes, emergenciais, para garantir dignidade às pessoas. Pois é, eu acho que a grande exceção nesse meio liberal tem sido o André Lara Rezende, Sim. que é um cara que tem atraído o ódio dos próprios liberais mesmo. Ele tem sido assim, um cara super relevante no plano real, mas é um cara que tem contestado essa visão sobre os gastos do Estado, que na verdade você precisa sempre taxar antes para depois poder gastar, o que não é assim que funciona. A gente mandou o projeto para ele, né, para ele dar uma olhada. E eu acho que é importante também as pessoas saberem que isso não seria o primeiro caso na história, né? Não. Então isso é uma coisa que começou na década de 30 com o presidente Roosevelt, para tentar lidar com, se não me engano, tinha chegado a 1/3 da população estava vivendo esse drama do desemprego, e até onde eu sei foi muito bem sucedido essas implementações. E até hoje também tem vários países, o projeto cita, se não me engano, a Índia e a Argentina. É uma parcela do Partido Democrata
nos Estados Unidos tem reviveu. Exatamente, tem levantado essa bandeira, essa discussão, né, apresentado como proposta. Na Índia, o que a gente tem foi uma experiência especificamente na zona rural, que teve que ser reconhecida, olhem bem, pelo Banco Mundial, se não me engano, no ano de 2014, como uma experiência de sucesso de garantia de emprego para as pessoas. Né? Comunistas. Exatamente. Roosevelt, o bolivariano Roosevelt. Né? Então, existem sim experiências internacionais e o que a gente espera é que essa discussão possa também entrar na dimensão do que está acontecendo no Brasil como uma alternativa a um modelo que querem dar como fato consumado. Pois é, a gente estava falando aí do interesse dos liberais na disciplinamento da força de trabalho. A gente tem no Brasil que, pelo menos em parte dos governos lulistas, né, segundo o governo Lula, primeiro governo Dilma, você tinha essa política de valorização do salário mínimo e de tentar minimizar ao máximo o desemprego. Né? A gente chegou a reduzir para 6%, 5% o desemprego. E a gente teve também a famigerada Agenda Fiesp, que era uma tentativa de unir o interesse dos trabalhadores formais com o interesse dos industriais, mas que a Fiesp abandona esse projeto a partir de meados de 2013 e a gente tem uma frente única neoliberal, unindo rentistas, unindo o setor industrial. E a gente vê até hoje pesquisas que mostram que a maior parte dos industriais acha que o governo Bolsonaro é bom ou ótimo. A gente teve a entrevista do presidente do Itaú recentemente também falando que esse aqui é o melhor cenário macroeconômico da história, porque você conseguiu eliminar boa parte dos empregos, com isso você rebaixou salários, você não tem tanta demanda, então a inflação fica controlada e é isso que interessa a eles, para eles poderem crescer sem pressão inflacionária, porque a inflação é o bicho-papão dos neoliberais. Eles não se interessam com esse drama vivenciado por quem está desempregado e sempre assume, como você falou, joga a responsabilidade só para o indivíduo. Eu acho que se minimizou, numa parte, principalmente do governo Dilma, o que é o tipo de relação existente entre o que poderia ser chamado de setor produtivo com o setor financeiro. Né? Essa minimização do tipo de relação levou à crença de que você poderia estabelecer uma política de parceria que ela seria suficiente para garantia de emprego e apoio político às propostas que estavam sendo apresentadas. Eu acho engraçado, inclusive, o argumento que eles utilizam no dia de hoje para falar do desarranjo econômico que se perpetua no governo Temer e no governo Bolsonaro, que eles falam foi o descontrole das contas públicas no período dos governos petistas. Só que Lula assume em 2003 com a eleição de 2002. Em 2003 teve superávit primário. Quase sempre. Em 2004 teve. Em 2005 teve superávit primário. Em 2006 teve superávit primário. Em 2007 teve superávit primário. Em 2008 teve superávit primário. Em 2009 teve superávit primário. Em 2010 teve superávit primário. Em 2011 teve superávit primário. Em 2012 teve superávit primário. Em 2013 teve superávit primário. Em 2014 que empatou ali as contas e acabou não tendo superávit primário. Política essa, inclusive, que a gente sempre foi crítico, porque achava que esses recursos tinham que ser utilizados em outras atividades de garantia de emprego, assistência social, cidadania, várias políticas públicas que podiam ser melhor implementadas. Só que é engraçado que nem aqueles que hoje fazem a crítica do modelo econômico que procurou compatibilizar interesses da base do topo da pirâmide, né, eles não aceitam essa política que foi adotada e fazem uma crítica mentirosa em relação aos próprios interesses que foram atendidos durante aquele período, né? Porque eles não querem uma compatibilização mais de interesse ou uma conciliação. O pacto foi rompido unilateralmente pela burguesia. Foi uma não compatibilização de interesse ou não conciliação pela direita, né? Ou seja, queremos a implementação plena do nosso programa. Foi isso que eles fizeram e para isso eles não têm a menor cerimônia, inclusive, de mentir em relação ao que aconteceu no período anterior. E o que você está falando, né? Essa coisa do superávit, a gente está seguindo também, isso é um pilar do tripé macroeconômico neoliberal, que, enfim, o lulismo não rompeu, tentou fazer uma coisa híbrida, né? Algumas políticas desenvolvimentistas, mantendo uma base neoliberal, mas tem um termo, uma expressão que os neoliberais usam bastante, eu acho que é importante a gente criticar e ressignificar, que é a noção de
responsabilidade fiscal, que na verdade é um pretexto para irresponsabilidade social. Sim. Então a gente deveria, na verdade, falar, nós somos responsáveis socialmente, e a direita que é irresponsável socialmente, não se importa que a maior parte da população não tenha acesso a vários direitos básicos. Então a gente pode sair na rua procurando os direitos que estão lá na Constituição e a gente não encontra. E isso era uma coisa que deveria ser extremamente indignante, né? Então a gente tem que... Eu acho que o projeto também é interessante porque ele não fala simplesmente no direito ao trabalho. Ele associa esse direito ao trabalho a, primeiro, um trabalho que seja decente, Sim. com um salário decente, mas também seja socialmente útil. Então, cita lá, por exemplo, a questão do próprio saneamento, que é questão básica, e também a questão do reflorestamento. A gente também está vivendo uma crise ecológica e cada vez mais é importante a gente pautar essa questão, que inclusive nos Estados Unidos está associado. Sim. A Alexandria Ocasio-Cortez, quem está pautando isso, associa esse Job Guarantee com o Green New Deal. Isso. Que também é uma pauta que a gente precisa, porque muito que a gente está passando esse ano, na minha visão, essa coisa do desmatamento na Amazônia, o genocídio indígena, tem muito a ver com a nossa matriz produtiva pautada em agricultura animal, né? Então, é a área de soja para serração, pro gado. Então, assim, e a gente está tendo até uma ironia, porque a gente destrói o país, a gente entra numa prática extremamente perversa em relação aos povos originários, etc. E agora, com a desvalorização do real, é mais interessante para o produtor exportar, porque o dólar é... Exato. Então, assim, a gente destrói nosso país e nosso povo nem consegue consumir carne. Uma coisa que a gente só, fazendo um adendo àquilo que você já está trazendo, uma coisa que a gente fez questão de colocar na proposta foi um incentivo ao processo de organização dos trabalhadores na condução do programa. Pois é, vamos entrar em detalhes da proposta, porque ele é um programa federal, a União vai disponibilizar os recursos, Sim. mas é descentralizado a aplicação nos municípios. Sim. A gente estabelece um conselho nacional, mas um conselho onde a gente não procurou aplicar a lógica da conciliação. Um conselho onde os trabalhadores conduzem, onde os trabalhadores conduzem, onde o recurso vai ser aplicado, né? Onde a gente procura estabelecer paridade de gênero, onde a gente coloca a representação das mais variadas regiões brasileiras, onde a gente traz o elemento do racismo estrutural para que tenha também uma discussão a partir do elemento étnico-racial presente no Conselho, está ali colocado também. Além disso, o que a gente faz? A gente diz que a definição das políticas que vão ser adotadas por regulamento vão descentralizar esses recursos para os municípios brasileiros. De que jeito? O IBGE já faz um levantamento em mais de 3.000 cidades brasileiras, determinando qual é o índice de desemprego daquele município. E o cálculo que a gente fez foi um cálculo simples, né? Você vai fazer a avaliação naquele município de qual é o índice e você vai reservar recursos orçamentários referentes a 20 salários mínimos, partindo do pressuposto que você está tratando de um salário mínimo para cada trabalhador empregado, mas tudo que tem relativo a encargos e direitos que aquele trabalhador precisa ter no período de um ano, e você vai disponibilizar para aquela cidade recursos para que contratações sejam feitas por comitês populares para atender as mais variadas áreas que estão elencadas, não só no projeto de lei, mas que vão ser aprofundadas no próprio regulamento que o Conselho vai ter à sua disposição e que vai poder discutir com o conjunto da sociedade brasileira. E, evidentemente, quando você tem uma quantidade de recursos desse porte disponibilizada para um pequeno município no interior do Brasil, uma parcela significativa desses recursos aplicados e que sai no primeiro momento do orçamento, de 30% a 40%, no momento seguinte você tem de retorno a partir daquilo que o próprio Estado vai arrecadar com os impostos, porque você vai ter recursos colocados na veia da atividade econômica nacional. Claro. Nosso imposto de renda, enfim, tributação um pouco mais de 30%, né? Então o Estado vai dar R$100, vai taxar de volta 30 e poucos. E o resto fica na mão do setor privado
para ser demanda, né? Então, assim, se a gente for pensar mesmo em termos bem reformistas e capitalistas, ainda assim é uma ótima proposta para a gente lidar com esse período de fraquíssima demanda. Estimula o próprio setor privado a vender mais e aí depois, a partir da sua retomada, ele mesmo pode empregar esses indivíduos que estão em algum momento empregados em última instância pelo Estado. Sim. Então, no período de crise, você vai ter o Estado agindo e no período de retomada, o setor privado vai contratar de volta essa força de trabalho. Sim, mas evidentemente, e isso uma parcela do setor privado não quer, esse trabalhador com uma maior força de negociação com o próprio setor privado, ou seja, que não vai utilizar o desemprego como uma forma de disciplina para diminuir salário, para diminuir rendimento, né? Essa é a ideia. Massa. Custo, Glauber. Qual o cálculo que vocês estão trazendo aí? Você já está falando que, enfim, o gasto inicial também retorna em parte em forma de imposto, mas em termos de custo no orçamento. São alguns bilhões de reais, a gente está falando aí, se você fizer um cálculo com 13 milhões de pessoas desempregadas, com 20 salários no período de um ano, a gente vai estar falando no Brasil de aproximadamente 2% do PIB brasileiro. Se você for fazer uma comparação com o pagamento de juros, amortização de dívida, a gente está falando de 6% do PIB, né? Não é o nosso objetivo com a apresentação dessa proposta, é um processo de demonização do que seja dívida. O problema não é a dívida necessariamente, o problema é o que você faz, você faz com a dívida, claro, né? Eles fazem uma comparação, economistas liberais fazem uma comparação esdrúxula, que é comparar a economia da casa com a economia do país, né? Sem dizer que o país emite moeda e tudo aquilo que a gente... decide qual é a taxa de juros que vai pagar a própria dívida. Exatamente, né? Mas, ainda assim, a partir desse argumento e dessa lógica deles, a partir da chave deles, né? Se você faz uma dívida na sua vida pessoal para que você possa viver numa casa confortável, para que você possa se deslocar de um lugar para o outro, né, em segurança, para que você possa ter um emprego que garanta a sua sustentação e que depois você vai ter de volta aqueles recursos exatamente porque você teve a possibilidade de economizar e fez uma dívida, mas que vai te garantir uma vida melhor, ok. O problema é quando a gente não sabe a quem deve e quanto deve. Esse, para a gente, é o problema. Nesse caso em específico, quando a gente faz a comparação, é porque a gente considera que esse custo, entre aspas, estimado e criticado, principalmente por economistas liberais, ele pode sim ser dimensionado, pode ser colocado no orçamento público da União, se essa for uma prioridade de governo. Agora, vai ser uma prioridade de governo com a manutenção da emenda constitucional que estabelece um teto de gastos? Jamais. Por isso que na nossa avaliação você tem que ampliar essa discussão com a sociedade brasileira e tem que revogar a emenda constitucional do teto, né? Que faz com que você não possa colocar recursos orçamentários, inclusive para esse fim, né? Então, um conjunto de medidas que estão sendo adotadas pelo governo brasileiro precisam ser modificadas para que um plano como esse, além de consistência, possa ter viabilidade real. E aí a pergunta que pode vir é o seguinte: e da onde sairiam esses recursos de bilhões de reais, do que seja aproximadamente 2% do PIB? Aí a gente fez lá as contas de onde a gente poderia viabilizar esses recursos. Entre outras coisas, a gente faz uma avaliação do que foi o estabelecimento da isenção da renúncia de R$1 trilhão para as multinacionais de petróleo, divide o que foi essa proposta de 25 anos por um período de um ano. Pega o que o pessoal apresentou já como modificações na reforma tributária que tramitava por aqui. Se você junta uma coisa com a outra, você já dá o volume de recursos necessário para a implementação do projeto que a gente apresentou. Então, tem viabilidade? Tem viabilidade. Se você modifica a lógica que eles estão tentando implementar, que é para o setor privado tudo,
para o conjunto dos trabalhadores, muito pouco ou quase nada. Pois é, no fim das contas, a questão é luta de classes. Sem dúvida. Outra coisa que a gente pode pautar como forma de custeio é a própria uma reforma tributária para trabalhadores, porque esses últimos dias saíram 2 relatórios de 2 organizações diferentes, o PNAD, do IBGE, e o PNUD, da ONU. Ambos tratam sobre a desigualdade e concentração de renda no Brasil, e eles chegam com o dado que o Brasil é o segundo país com mais concentração de renda no 1%, só perde para o Catar, que é uma ditadura super complicada. Então, assim, a gente também pode pautar junto com esse projeto todo projeto de expansão de cidadania tem que vir... Não, quem tem que pagar são os mais ricos, que são verdadeiros parasitas da riqueza nacional. Então, outra coisa que a gente poderia incorporar aí, e também o que a gente vai economizar em outros campos, né? A gente já citou a questão, por exemplo, saneamento básico, que vai ter um efeito preventivo de gastos da saúde. Outra questão é a infraestrutura. Então, se a gente coloca essa força de trabalho útil para a infraestrutura, a gente vai aumentar a produtividade de todo o país, vai aumentar o PIB, vai aumentar a arrecadação. A gente fez uma conta conservadora exatamente para mostrar a viabilidade. A gente nem colocou o retorno que vai ter a partir da implementação e da aplicação das nossas propostas. A gente só pegou aquilo que já está tramitando ou já está em operação. Ou seja, a renúncia que foi votada ainda no governo Temer e pactuada e continuada pelo governo Bolsonaro está acontecendo agora, né? A proposta que, por exemplo, trata de lucros e dividendos de acionistas de grandes empresas para que você tenha uma arrecadação para o Estado brasileiro consistente em bilhões de reais. Essa já é uma matéria que tem proposta apresentada pelo pessoal tramitando. Então a gente pegou, para não ficar só na discussão da tese da necessidade de uma reforma tributária que possa se aplicar especificamente sobre inverter a lógica, né, do consumo para ir para o rendimento, né, e para ir para o patrimônio, a gente pegou as matérias que já estão tramitando e que demonstram que dá para você chegar a 2% do PIB para custear a nossa iniciativa. Massa. Glauber, já caminhando para a gente finalizar, eu até assim, já tem uns 2 meses que você apresentou essa proposta. Me assusta como ela ainda atraiu pouca atenção nas redes sociais, no jornalismo, porque é uma proposta muito interessante para toda a esquerda. Eu acho que tem um potencial gigantesco de própria politização e de ganhar mais popularidade frente à massa dos trabalhadores. A gente está num momento aí de crise, de confiança, principalmente dentro da esquerda no país. E eu acho que esse projeto ele é muito importante para mostrar que nós que estamos mais preocupados com as condições de vida da maior parte da população. Além disso, a gente está num momento que a gente tem vários anos já que a esquerda está muito reativa, muito na defensiva, tentando minimizar danos e às vezes até comemorando danos que acabam passando. Então, assim, eu acho que é muito importante você vir com um projeto desse, porque tenta colocar o ônus da reatividade na própria direita. Eles que têm que justificar por que o brasileiro tem que conviver com 13 milhões de desempregados. Então a gente vai para ativa, né? A gente se torna propositivo. Queria saber até um pouco sobre a resistência que você já tem encontrado, porque quando eu pesquisei esse projeto, vai lá, Glauber Braga, garantia de emprego. Você vai ver alguns sites liberais já debochando, assim. Glauber, enfim, essas coisas. Mas se até o André Lara Rezende está sendo ridicularizado pela direita, qualquer pessoa de esquerda também vai ser. Mas eu acho assim, esse é o primeiro diálogo que eu acho que a gente deve fazer. Eu acho que a gente tem que retomar essa discussão sobre o seu projeto também no ano que vem e continuar esse debate. Eu acho que até para o próprio pessoal ter isso como um carro-chefe na sua próxima candidatura federal. Sobre os ataques da direita, que venham, né? Que venham, porque eu, por exemplo, não ataco a insignificância, né? A insignificância fica lá, por conta dela, eu não gasto o meu tempo com ela, né? Agora, se eles estão tendo tempo ou gastando o seu tempo para fazer esse tipo de crítica, eu não tenho dúvida que é porque eles veem um potencial de cativar as pessoas com uma ideia que fuja daquilo que eles estabeleceram como fato consumado. Então, acho que a gente tem que fazer.
Não é fácil num espaço como o parlamento, né, você apresentar propostas ou ideias que tenham profunda divergência Establishment. com o que é, né, o sistema colocado a partir de todo o seu poder de difusão das suas próprias teses e ideias e de diminuição, ridicularização do que possa ser qualquer coisa diferente ou contrário. Mas eu acho que essa é a nossa tarefa, né? A tarefa de um parlamentar de esquerda não é compatibilizar com os interesses consolidados do sistema. É poder estar utilizando o espaço parlamentar para estar o tempo inteiro fazendo essa fricção, para estar o tempo inteiro falando, mostrando, denunciando o que é a representação do parlamento burguês com seus interesses, com seu jogo de interesses de cartas marcadas. Para poder estar fazendo do mandato um espaço de articulação principalmente com a sociedade civil organizada, né? Ou como um estímulo em relação àqueles que ainda não se organizaram, mas que são as maiores vítimas das consequências que vem a partir de um sistema de exclusão. Acho que essa é a nossa tarefa. Vamos fazer esse debate, vamos acumular, vamos ampliar a nossa capacidade de discussão relacionada a esse tema e vamos fazer esse enfrentamento com os ultraliberais nas praças, no espaço institucional, né? Acho que essa é a nossa tarefa, não encarar a atividade parlamentar como um fim, né? Porque isso seria trágico para um projeto de esquerda. É avaliar que a atividade parlamentar é um meio para que a gente possa acumular força nesse diálogo com o conjunto dos trabalhadores, no nosso caso em específico, da sociedade brasileira. Perfeito, Glauber. Então, gente, já para finalizar, eu vou deixar aqui nos comentários, na descrição, o link para o próprio projeto, uma leitura aí de cerca de 10 páginas apenas, e também outros materiais, principalmente em inglês, que estão discutindo essa viabilidade do projeto nos Estados Unidos, onde esse debate tem muito mais peso, porque a gente está nas primárias democratas, e o debate está muito mais avançado que aqui. Lá eles debatem entre garantia de empregos do Bernie Sanders contra a renda básica universal do Andrew Young. E você pensar até que a questão da garantia do emprego é até um pouco menos ousada, no sentido que a pessoa tem que trabalhar para garantir sua renda. Ela não simplesmente ganha direto do governo. Então, a gente está querendo estimular trabalho útil para a sociedade, não simplesmente distribuir dinheiro. Ainda que também tem muito... O Eduardo Suplicy é o grande representante aqui no Brasil. Renda básica de cidadania, né? É isso, ou seja, nesse caso, a gente está sendo menos ousado, é verdade até, do que aqueles que dizem que o Estado tem que garantir uma renda para todos os cidadãos, independentemente de estarem numa atividade laboral ou não. A gente está focando, inclusive, a gente está dizendo, não, vamos garantir recursos orçamentários para que todos tenham a garantia do emprego. E essa é uma obrigação do Estado. É claro que o mercado não quer isso. O mercado quer o Estado em frangalhos, à exceção, claro, do Estado penal, policial, punitivo, que eles querem ampliar, retirando garantias e direitos sociais. Para ter o controle social dos explorados. Exato. Vamos enfrentar essa turma na rua, na rede, e onde a gente tiver oportunidade. Valeu, Glauber. Um abração. Também vou dar um salve aí pra galera que também debate política econômica no YouTube. O Humberto Matos é um cara que debate muito essa questão. Queria convidar ele para também entrar nesse debate. E também o próprio Jones Manuel, que também tem mais críticas à teoria moderna monetária, com base no marxismo, mas eu acho que a gente tem que fazer essa discussão. E a própria Sabrina, que debate também, a gente está interessado nesse Green New Deal, e esse projeto de garantia de emprego pode ser um gancho muito importante para a gente fazer essa transição ecológica no Brasil. É isso, gente, vocês conhecem o protocolo da curtida, de se inscrever e clicar no sininho. É isso, tamo junto. Bacana.